Olá, meu nome é Christian, seja muito bem-vindo ao canal Diversão Ilimitada. Se você gosta de história em quadrinho ou jogos, faça a sua inscrição nesse canal. Se você não gosta, faça também que você vai começar a gostar, com certeza. Porque aqui tem diversão. E por falar em diversão, vamos falar hoje desta maravilha aqui, Brass Birmingham, jogo que foi lançado no Brasil pela editora Conclave. Esse jogo é, sem dúvida, um dos melhores jogos da minha querida coleção. Só que nesses tempos de quarentena você não consegue reunir a galera para jogar. Então eu vou mostrar para vocês como se joga o modo solo do jogo. Assim, para quem tem o jogo, consegue se virar sozinho e mata a saudade dessa maravilha aqui. E se você não tem o jogo, mas está pensando em adquirir, aproveita que eu vou mostrar todas as regras dele. Muito bem, a preparação do jogo seria uma preparação normal para 2 jogadores com alguns detalhes diferentes. Assim sendo, você tem o tabuleiro principal, onde você coloca disponível as cartas, retirando-se desse maço de cartas, todas aquelas cartas que tiverem o ícone de 3 ou 4 jogadores, ok? Essas cartas não serão utilizadas nessa partida modo solo, que seria similar a uma partida de 2 jogadores. Então, ó, vou dar um exemplo aqui. Veja que todas as cartas possuem esse ícone aqui, ó, 2, 3, 4 jogadores. Se não tiver o 2, cai fora, ok? Também temos os coringas, que no caso só serão utilizados pelo jogador, tá? No caso aqui, ó, 2, 3. Na verdade, você vai usar uma de cada, tá? Eu coloquei todas lá, mas não é necessário durante o jogo. O tabuleiro principal. Lá ficam os recursos, tá? Vou dar mais uma focada ali. O que acontece? Você preenche, aqui seria um mercado de recursos, tá? Isso aqui é carvão, isso aqui é ferro, tá? No setup inicial você deixa vazio esses 3 pontos aqui, que o jogo é iniciado sem esses 3. Depois eu vou explicar como é que funciona, porque você pode vender esses recursos para o mercado também. E você tem um mapa principal com todas as cidades, tá? Lembrando que aquelas cidades lá do norte, no caso, elas não vão ser utilizadas como nas cartas. As cartas daquelas cidades elas são retiradas do jogo, tá? Ou seja, o jogo vai acontecer mais aqui na parte do centro para o sul do mapa, ok? Temos também os mercados, tá? Que seriam esses pontos aqui, ó, Oxford, Gloucester e Shrewsbury. Não sei se é essa a pronúncia. Aqui, ó. Ok? Nessas cidades também, né, que são cidades de mercado, você vai ter que sortear essas fichinhas, tá? As fichinhas aqui, ó, você vira no verso, né, embaralha e sorteia. Lembrando que as fichinhas que não tiverem esse ícone de 2 jogadores aqui, ó, elas caem fora do jogo também. Então, você pega as restantes e dispõe aleatoriamente nesses pontos aqui. Onde tiver símbolo, você coloca uma cerveja, ok? Que seria esse marcador aqui. Se tiver vazio, também há pontos que não vai ter tem o comércio, né? No caso é o comércio dos recursos ali, mas não tem, no caso, o carvão. Mas se não tiver esse símbolo de qualquer símbolo de indústria, no caso aqui tem um vazio e aqui também tem outro, você não coloca a cerveja, ok? Pois bem, esse é o tabuleiro principal. Agora vamos aos tabuleiros de jogador. No caso, como somos 2 jogadores, o tabuleiro do jogador seria um tabuleiro normal, você preenche todas as suas peças aqui, tá? Lembrando que, como que funciona o jogo? Você vai construir todas essas indústrias lá no tabuleiro, ok? Sempre começando da menor para maior. Você não pode construir essa fábrica esse de carvão aqui antes de construir o 2 ou 1, ok? A cervejaria é a mesma coisa, essas mercadorias, ou a fábrica de algodão, temos também aqui a cerâmica, a indústria de cerâmica, e também a refinaria de ferro, ok?
Isso seria o tabuleiro do jogador. Lembrando que você começa com 17 de dinheiro, ok? Aliás, o dinheiro, ó, vou até mostrar para vocês. Esse dinheiro aqui é um dinheiro que eu tenho que é metálico. Tá? Ele possui o mesmo desenho da moeda original, do jogo original, que seria de papelão. Só que isso aqui é bem mais bacana, né? Depois eu vou... Depois não. Na descrição você já tem o link. Se você quiser adquirir essas moedas aqui. Deixa eu pegar outras aqui, ó. Que são moedas de 1, 5 e 15, ok? Olha só. Muito bacana. Você pode adquirir. A moeda original seria isso aqui, ó, tá, pessoal? Ela é de papelão mesmo, né? Uma boa qualidade também. Não é nada ruim. É bem bonito. Aqui. Mas, se você quiser investir, deixar seu jogo mais bonito, fica legal. Fica mais pesado também, né? Isso aqui é papel, isso aqui é metal. Também você tem que deixar disponível aqui, ó, as peças de... Vou mostrar aqui as peças de conexão, ok? Que no caso aqui eu deixei só as peças de conexão dessas duas cores, tá? Que seria o amarelo e esse laranja meio acobreado. Então você tem as pecinhas de conexão. No caso também as minhas não são as originais do jogo. Deixa eu mostrar mais de perto aqui. Eu também a substituí por essas miniaturas 3D aqui, que você encontra facilmente, tá? Lá no mercado da Ludopedia, tem vários fornecedores, ok? Fica bem melhor. Os marcadores originais são esses, que também não são ruins de maneira alguma, tá? Ó, você tem a peça de conexão na era das hidrovias, né? Da era dos barcos, e também na era das ferrovias, ok? Você tem esses dois aqui, para cada cor. Mas no caso eu já substituí, ok? Bom, o que mais? Vamos para o tabuleiro do seu adversário, ok? No caso, lógico, o link disso aqui, tá? Para você ter esse setup aqui, você tem que ter um link que já está na descrição, que seria um automa, tá? É um sistema de cartas, né? Que vai ser o que vai mandar, que vai determinar o funcionamento do seu adversário. No caso, chama-se Maltoma, tá? Porque esse M vem do criador do sistema, ok? E, no caso, a gente faz um setup aqui de acordo com o manual de regras aqui, ó, você tem 3 setups, né? Que definem a dificuldade do jogo. O fácil. Temos o médio e o difícil. No caso eu coloquei o médio, tá? Então, ó, foram suprimidas várias indústrias aqui, ok? Que eu tirei para facilitar para ele, tá? Mesmo no modo fácil, algumas são retiradas, tá? Ok? Então, no caso nosso vai ser o nível médio. Além disso, tá? Do tabuleiro aqui, você tem essas cartas, tá? No caso eu as imprimi. Lá no site na página, né, do Maltoma, você encontra todas essas cartas aqui para impressão. E você faz o setup delas. Se você não quiser ou não puder imprimir, não tem problema nenhum. Existe um aplicativo também, que você pode até manter no celular, que simula essas cartas. Então você vai clicando, você vai virando as cartas e vai acompanhando, vai fazendo tudo que tem que fazer. Não tem problema nenhum. No caso aqui, o setup inicial, se você quiser imprimir. Lembrando que as cartas elas têm frente e verso, tá? Esse aqui é o verso, esse aqui é a frente. O setup inicial é o seguinte, as cartas elas vêm com... Tem 3 tipos de cartas. Cartas A, cartas B e cartas C, ok? O que você faz? Você pega inicialmente 4 cartas As, 3 cartas Bs, 3 Cs e embaralha. Feito isso, coloca também uma de cada uma B, uma A, uma B, uma C, ok? Embaralha. E as restantes que sobrarem,
Você embaralha também. E coloca em cima. Feito isso, você tomba a pilha. Pronto, tá feito, ok? Esta é a preparação do jogo, ok, pessoal? Estava esquecendo. Você também tem que colocar esses marcadores aqui, que são marcadores de pontos, tá? Que começam no 0, o seu e o do adversário. E os marcadores de renda, porque a cada rodada você vai ganhar dinheiro ou pagar dinheiro se você estiver no negativo, tá? Você tem uma... Deixa eu mostrar aqui. Uma trilha. Você tem a trilha de pontos, né? Que está aqui desse lado. E a trilha de renda. Se tiver negativo, você tem que pagar o seu dinheiro você tem que pagar para o banco. Se tiver positivo, no caso lá em cima, você vê que os valores vão aumentando, você ganha dinheiro. No caso, o automa, o seu adversário não vai precisar de renda, porque ele sempre tem dinheiro, ok? Então você pode retirar o marcadorzinho, no caso amarelo, não vai fazer parte do jogo, ok? Que mais? É isso, pessoal. Outra coisa, a ordem dos turnos. Isso aqui determina a ordem dos turnos. Numa partida normal, isso aqui ele varia. Por quê? Toda vez que você gasta dinheiro, todo mundo gasta dinheiro, o dinheiro fica aqui, tá? Antes de você iniciar a nova rodada, aquele jogador que tiver menos dinheiro é sempre o primeiro jogador. No caso aqui, vai ser sempre fixo. Você vai ser sempre o primeiro e em segundo lugar vai estar o seu adversário, ok? Bom, a preparação é essa. Agora o que a gente vai fazer? Vai mostrar brevemente como que é a sistemática do jogo e a gente já vai começar a jogar. Lembrando que a gente vai fazer o seguinte, vai começar com várias rodadas iniciais, vai pular para o meio do jogo, que é onde vira, né, onde você muda as conexões, né, que começa a era das ferrovias, e a gente vai para o final do jogo. Então você vai ter uma partida completa, aliás, semi-completa, mas que vai permitir você ver como que funciona o jogo inteiro. Certo, pessoal? Eu já ia me esquecendo. Daquela pilha inicial de cartas ali, você vai pegar 19 cartas, que são estas cartas aqui. Destas, você vai selecionar, aliás, escolher aleatoriamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que seria a sua mão inicial, ok? E essas demais que sobraram vai ser sua pilha de compras. No caso, eu vou deixar aqui, ó, porque não vai, como não tem nem 3 nem 4 jogadores, aqui não vai atrapalhar ninguém, ok? Eu já vou comprando aqui. Aquelas outras cartas não serão utilizadas até o término da Era dos Canais, tá? Quando muda dos barcos para os trens, ok? No seu turno, você sempre faz 2 ações, com exceção do primeiro, que você tem que fazer apenas uma, ok? E para cada ação, seja ela qual for, você tem que descartar uma carta, ok? Apenas na ação de construir é que as cartas... Você tem que respeitar o que está escrito nelas, tá? A simbologia das cartas, as cartas têm significado. Nas outras ações não, você pode descartar qualquer carta, ok? Nesse caso, a minha primeira ação vai ser eu vou descartar aqui, eu vou fazer um empréstimo do banco, vocês vão entender por quê. Então eu descarto uma carta aqui, vou deixar aqui fora do campo de visão, mas vai ter uma pilha de descarte ali. E vou fazer a ação de empréstimo. O que significa isso? O empréstimo... Eu vou pegar do banco 30 libras, euros, o que seja, 30 em dinheiro, então 10, 20, 30. E ao fazer o empréstimo, eu abaixo o meu nível de renda em 3 pontos. Então eu vou pôr o menos 3. Ou seja, no início do próximo turno, se eu não tiver aumentado esse nível, eu tenho que pagar 3 para o banco, ok? Mas como eu tenho 30 aqui, já é um bom começo, o dinheiro de sobra. Então essa foi a minha primeira ação. Agora a gente vai para a ação do adversário, do Maltoma. É Maltoma, tá, pessoal? Deixa eu fazer uma breve explicação aqui, porque o criador desse sistema é o Mauro Gilbertoni, então ele colocou o M. Geralmente esse sistema é chamado de Automa, né?
Vamos ver aqui. Então é o seguinte, você tem a carta, tá? Isso aqui tá em inglês, tá, pessoal? Mas tem também, dá para imprimir em português, ok? Lá no site, na página, tem várias línguas, inclusive. Se tiver aqui, ó, draw, seria comprar cartas. A primeira carta, o que você faz? Você pega, vira a carta e vai construir a primeira coisa que vai aparecer aqui, se for possível, tá? O que acontece? Aqui está o nome da cidade onde vai ser construído. Deixa eu focar melhor aqui para vocês verem. Aqui seria as cidades, né? Aqui a primeira cidade, a segunda, se não for possível, a anterior, e a terceira, se não for possível, nenhuma das outras duas. Aqui seria o tipo de indústria, no caso aqui seria uma siderúrgica, né? Você construiria esse tipo de prédio aqui, ó. Seria uma fábrica de ferro, né? O que acontece? Isso aqui é uma peça de conexão. Se necessário, você faz uma conexão antes, tá? No caso, por exemplo, essa construção ele exige carvão. Vou mostrar para vocês depois do tabuleiro, quando eu for construir, ok? Mas aqui eu geralmente tem o valor, tá? Isso serve para todos os tipos de indústria que você for construir. Sempre você tem aqui o valor em dinheiro, o recurso utilizado seria carvão ou ferro às vezes, tá? Ou às vezes nenhum deles, ok? E aqui o que ele vai te dar de pontos, o aumento da renda, que é aquela escala que eu mostrei para vocês. Isso aqui seria pontos por peça de conexão que tiver nessa indústria aqui, ok? E esses cubinhos aqui seriam o tanto de ferro que essa indústria produz, tá? Que ao ser consumida, você vai virar a pecinha e vai ganhar todos os benefícios que eu falei antes, que seriam os pontos, a renda e ponto de conexão, ok? O objetivo do jogo, na verdade, é o quê? É você fazer pontos, tá? Para isso, você vai construir bastante e virar essas peças, para você conseguir os pontos, renda, né? Porque sem dinheiro você não consegue construir nada, e também pontos de conexão, que você vai ter uma rede, né? Uma rede de construção que você tem que expandir. Quanto maior a sua rede, mais pontos você ganha, ok? Continuando aqui. Nesse caso, o que acontece? É necessário que o valor, aqui, o preço do ferro fosse 4 ou mais. No nosso caso lá, o que acontece? No tabuleiro, se vocês têm uma escala de preços, tá? No caso nosso lá, vocês podem ver que o preço está valendo 2, ok? Se eu quiser comprar do mercado, o preço é 2. No caso do carvão, ainda é 1, ok? Então, essa condição não permite que eu construa essa indústria agora de cara. Então, essa condição aqui eu não consigo fazer. Então, se você não consegue fazer a primeira, você vai para a segunda, ok? No caso é Nullitown ou Walsall. Nullitown é um local, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, está vazio, ok? Essa cidade aqui. No caso, o tipo de indústria que ele está querendo seria cervejaria, ok? Então eu vou no tabuleiro dele aqui. Aqui estão as cervejarias, ok? Pego a primeira. Deixa eu deixar a carta dele aqui. Pego a primeira, tá? E coloco lá. Qual é o custo dessa carta? Dinheiro? Dinheiro seria um valor 5. O seu adversário sempre vai ter dinheiro, ok? Então não é necessário se preocupar com isso. Um ferro. Tem que consumir um ferro. Então eu vou lá no mercado. Por quê? Como não tem nenhuma indústria no tabuleiro que tenha ferro, que se tiver alguma indústria antes aqui construída, eu tenho que consumir o ferro da indústria, para depois eu consumir do mercado, ok? Como não tem, ele vai lá no mercado e consome. Então eu pego a de menor valor aqui, tanto faz o lado, e consumo. Então ela some do mercado. O valor lá ainda é 2, tá, pessoal? Vocês podem ver lá que ainda é 2, ok? Então essa foi a primeira ação do Maltoma, ok? Agora na próxima ação vocês vão ver como é que funciona as duas ações. A primeira fica na frente, a segunda fica no verso, tá? Se caso não pudesse construir nenhuma
das opções aqui, o que é difícil no primeiro turno é impossível, né? Porque no mínimo você vai conseguir construir. É muito raro você não conseguir construir no primeiro turno. Aqui você pesca uma nova carta, tá? Isso é muito comum durante o jogo, porque haverá momentos que você já vai ter construído, estarão ocupados essas cidades aqui, então não tem como construir de novo, ok? Então vamos lá agora para o meu segundo turno. Lembrando que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sempre tenho que ter 8 cartas na mão. Então eu compro da minha pilha ali, tá? De compras. E agora eu tenho um novo deck aqui, ok? No caso da minha segunda ação, bom, antes vamos explicar essas cartas aqui, né? As cartas, são basicamente dois tipos de carta. Cartas de indústria, tá? Cartas de local, tá? Então tem o nome das cidades que você vai poder construir, ok? Essas cores aqui, elas são propositais, porque o mapa é dividido em regiões, tá? Você pode ver lá que tem cores diferentes para cada cidade. Então você tem aqui, ó, esse aqui é mais roxinho, tá? Ali que seria um marrom mais escuro, meio arroxeado, e aqui um cobre, tá? E lá em cima tem o azul e o verde, tá? Que você, no caso, agora não tá dentro do jogo. Essas cartas foram retiradas, mas você pode construir ali, não tem problema. Você faz uma conexão, se você quiser, você constrói, tá? Então, nesse caso, vamos ver aqui. Eu vou abrir o jogo. Bom, essas duas cidades aqui, elas ficam lá em cima, tá? Lá no norte. O que não é interessante agora no começo, porque o jogo, ele tá mais para baixo que os mercados, por exemplo, né? Para você vender, detalhe, tá? A maioria das peças para você vender produto, elas consomem cerveja, tá? Então, você pode utilizar essas cervejas dos mercados aqui, dessas peças de mercado, tá? Então, como tá mais para cá, é interessante que eu comece a construir para cá, ok? Ah, detalhe, tá vendo? Ali é uma cerveja... Peraí que eu li uma carta aqui. Ali é uma cervejaria, então, eu esqueci. Cervejaria produz cerveja, então a gente coloca um ícone de cerveja aqui, certo? Bom, voltando aqui. Então tem aqui que é mais pro norte. Essas aqui, elas estão do lado esquerdo aqui, tá? Master. Tem esses dois regiões. Então eu vou começar por aqui, ó. Eu vou investir aqui na fábrica de algodão, ó. Tá vendo aqui? Bom, isso aqui é importante, pessoal. Toda vez que eu for construir numa cidade, eu tenho que obrigatoriamente construir o tipo de indústria que tiver escrito aqui. Eu posso construir tanto fábrica de algodão quanto fábrica de carvão, tá? Isso vale para todas as cidades, tá? Você sempre tem o tipo obrigatório de indústria que você vai ter lá. No caso aqui, por exemplo, em Worcester, seria obrigatoriamente fábrica de algodão, ok? No caso eu errei, tá? É mina de carvão, tá? E quando é ferro é siderúrgica. E aqui uma cervejaria, tá? Nesse caso, como eu tenho essa carta aqui, ó, da cidade, então eu vou descartar essa carta e vou construir uma indústria ali. No caso, então vai ser... Vamos lá, eu descarto essa carta aqui, pego o meu tabuleiro aqui. A cidade de menor valor, né? No caso aqui. O preço dela é 12, tá? Então eu vou gastar as minhas moedas aqui, 10, 11, pego 12 e entrego ao banco. E coloco ali. Onde eu coloco? Tem duas opções, certo? No caso, eu sempre sou obrigado a colocar, quando eu tenho a mesma opção, aquela que estiver sozinha, tá? Para permitir ainda que uma segunda indústria, no caso carvão, mina de carvão, possa ser construída aqui. Então eu sou obrigado a colocar aqui, tá? Paguei, não tinha custo de material, né? Como pode ver aqui, ó.
não exige nem ferro nem carvão. Então só o valor já deu. Feito isso, agora eu vou para minha segunda ação. Como é que eu faço? Vamos ver aqui. Eu tenho mais cartas de local aqui, né, que eu posso construir, independente se está na minha rede ou não. O que seria uma rede? Minha rede de produção. Seriam locais que estão conectados à minha cidade, através de tanto de barcos, né, na era dos canais, quanto de trens, na era das ferrovias, ou qualquer ponto que tiver conectado a uma peça de conexão já construída. Ou seja, eu posso construir aqui, tá? Se esse barco tivesse aqui, dá um zoom aqui, ó, eu poderia construir tanto aqui em Birmingham quanto em Worcester, ok? Eu posso construir inclusive uma outra conexão, ok? Daqui eu posso conectar aqui ou para cá, ou daqui de Birmingham posso descer aqui. Descendo aqui não pode, por quê? Isso aqui é importante, tá, pessoal? Aqui, ó, é só trem. Aqui, ó, tá vendo que tem um azulzinho e o trilho. Então é canal e trilho. Então pode ser os dois. Aqui não, aqui só na área das ferrovias. Daqui eu poderia vir para cá, por exemplo, tá? Ou para cá, tá? Porque faz parte da minha rede. É assim que funciona. No caso, o que eu vou fazer? Eu vou, já pensando na venda, eu vou fazer uma conexão, né? Visando conectar naquele mercado ali, ó. Tá vendo aqui? Em Gloucester. Então eu vou construir um trilho, tá? O trilho na era dos canais, trilho não, um canal, um barquinho. Então eu vou pegar o meu barquinho, vou colocar aqui, ó. Certo? Na era dos canais, a conexão custa 3, então pago ao banco, né? 5, voltam 2. Então fiz as minhas duas ações, de forma que agora eu fiquei com 6 cartas na mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, 7 porque eu não descartei. Mesmo, ó, eu fiz uma conexão, tá? Essa foi o meu segundo tipo de ação. A primeira foi uma construção e agora eu conectei, fiz uma conexão. Então eu vou ter que descartar uma outra carta, tá? No caso aqui, essas duas aqui são... Essas 3 são boas, né? O Worcester é legal também, que já tá na reta ali. Essas duas eu vou... Importante também. Eu vou descartar essa aqui, ó, de Kennock. Fica lá no norte ainda, ok? Então agora eu tenho 6. Compro mais 2, tá? Porque sempre tem que ficar com 8. E acabou a minha rodada. Ah, aliás, uma coisa que eu esqueci, muito importante, né? Seria a renda, no caso. Então, antes de eu começar a jogar, não vai fazer diferença porque eu tenho bastante dinheiro. Eu teria que pagar aqueles 3 negativos ali, né? Então, ó, vou dar 5 pro banco e volta 2. Enquanto eu não subir ali a trilha da renda, eu vou ficar pagando, tá? Então, é importante que eu venda alguma mercadoria, né? Vire alguma ficha para poder aumentar a minha renda lá. Então, já pelo menos eu zere, ok? Então, essa foi a minha ação. E vamos agora à vez do Maltoma. Então, ele vai fazer 2 ações. Eu vou virar uma carta aqui. Vamos lá. A primeira ação tem que estar obrigatoriamente nessa carta, tá? Na frente. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Birmingham. Primeira coisa, antes de eu ver assim, as condições, eu tenho que ver as condições, né? Aqui ele fala que o preço do ferro tem que estar 3. E no mercado lá, ainda está 2 o preço do ferro. Então, essa condição aqui, ela não ocorre, tá? Então, eu pulo já para o segundo. Seria Walsall. Walsall seria uma construção em Walsall. Posso fazer isso? Posso. O que você considera pro Maltoma? Que ele sempre tem uma carta com esse nome aqui, uma carta de local. Então, ele pode fazer, tá? A única coisa que você tem que prestar atenção é se há recurso para poder fazer essa construção aqui. No caso, a cervejaria
a cervejaria, que no caso a próxima seria uma outra cervejaria, né? Ela já construiu a primeira. Seria aqui, ó, a de nível 2 que ele iria construir agora. Que seria 7 dinheiro, que ele tem sempre. E mais um ferro, tá? Ferro, para você consumir ferro para construir, não há necessidade de você ter o ferro conectado lá daquele mercado, tá? Você pega ferro de onde tiver, seja do tabuleiro, de uma outra siderúrgica, né? Uma peça dessa, por exemplo, seja do adversário, seja sua, não importa. E onde tiver ferro, você pega. Não há necessidade de você ter conexão, seja por trem, seja por barco, ok? Carvão, sim, carvão tem que estar conectado para você poder adquirir. Nesse caso, não. Então, ele pode construir isso aqui? Pode. Então, eu vou lá na cidadezinha ali e vou colocar essa cervejaria aqui, ok? Vamos lá. A cidade deve estar bem na ponta ali, ó. Aqui. Então, eu vou lá. Coloco a minha cervejaria. Tá aqui. Detalhe, tá, pessoal? Por que tem o número 1 aqui e o número 2 aqui? São número não, né? Tem esse símbolo aqui, ó. Na era dos canais, você põe uma cerveja por cervejaria. Já na era das ferrovias, serão 2, tá? Ok? Então, tá aqui. Ele fez a primeira, certo? Fez a primeira numa boa. Feito isso, bom, só para efeito de estudo aqui, pessoal, pra vocês aprenderem. Caso ele não conseguiu fazer a primeira, não conseguiu fazer a segunda, porque, sei lá, já foi construída uma indústria aqui, ok? Ou não tem mais ferro no mercado, que é difícil. Seria principalmente porque já foi construído. Eu vou para a terceira. A terceira seria o quê? Nessa cidade aqui, que obrigatoriamente tem que fazer parte da rede dele, essa peça de engrenagem significa que faz parte da rede. Ele tem que ter ou uma indústria já ali, né, dele, ou então uma conexão ali que conecte naquela cidade. Já é considerado que já faz parte da rede. Então, nesse caso aqui, não sendo possível as duas primeiras, eu vou para a terceira, que seria conectar. Então, ó, aqui seria a era dos canais, aqui era das ferrovias. Como a gente está na era dos canais, construiria um canal, tá? Então, eu pegaria uma fichinha ali e construiria um canal nessa cidade aqui de Walsall. Existem algumas regras para você em que posição que você vai fazer esse canal. Eu não vou mostrar agora porque vai chegar uma hora que vai ser feito isso, tá? Aí eu explico durante essa ação, ok? Beleza? Agora a gente vai para segunda ação. A segunda é sempre feita no verso da próxima carta. Então eu vou lá e vejo. Basicamente o que é? Vender. Vender se possível, tá? No caso agora não é possível vender nada, porque não tem nada conectado. Ele não tem nenhuma indústria que produz para venda. Quais são as indústrias que são produtoras de materiais para venda, pessoal? São essas aqui, ó. Cerâmica, fábrica de algodão e manufatura, ok? Então, no caso, ele não tem nenhuma dessas construída ainda. E além do mais, tem que estar construída e estar conectada numa daquelas cidades de mercado, né? Essas peças aqui. Seja com cerveja ou sem cerveja, tá? Tem que ter uma conexão aqui para poder vender num local que compre esse produto. Isso é importante. Nesse caso aqui, isso aqui é uma ficha coringa, né? Ela permite os 3. Você venda aqui os 3 produtos. Opa, deu um tapinha aqui. Nesse caso aqui, ó, permite que você venda somente os 2, tá? Aqui, manufaturado e algodão. No caso, por exemplo, dali, aquela cidadezinha ali, ó, tadinha, aquela já ficou ficou vazia, né? Você não pode vender nada lá, tá? Vender não, mas você pode consumir, ó, todas as cidades todos esses pontos de mercado, eles têm esse ícone do carvão, da mina de carvão, que você pode pegar carvão do mercado para poder fazer as suas construções, certo? E quando eu for fazer minha venda aqui, aliás, eu ou quem for fazer, você ganha um bônus, tá? No caso aqui vai ser um desenvolvimento, tá? Você vai desenvolver, isso eu vou explicar para vocês, porque eu vou fazer isso
na minha vez ainda, ou então você vai aumentar a sua renda. Esse aqui é um outro tipo de prêmio, tá? Ou pontos também, que você é na outra cidade lá, ok? Então vamos voltar para a carta aqui. Vender não é possível, tá? Tem várias condições aqui de hierarquia, como é que funciona essa venda, que eu vou explicar quando ele conseguir vender. Já que não é possível essa primeira, vamos para a segunda, que seria desenvolver, tá? O desenvolvimento aqui é diferente do desenvolvimento que é feito num jogo normal. No jogo normal, como que é feito? Eu pego uma ou duas indústrias aqui do meu tabuleiro e descarto. Logicamente, para isso, como qualquer outra ação, eu tenho que descartar uma carta da minha mão. Então, eu descarto a carta, escolho duas indústrias, as de menor valor em qualquer escala aqui. Por exemplo, posso tirar uma dessa daqui. E consumo dois ferros, tá? 2 ferros, seja do tabuleiro ou seja do mercado, certo? Então eu pago por isso e descarto 2. Por que isso é interessante durante o jogo? Para você começar a construir indústrias melhores, que vão te dar mais pontos ou mais renda, ok? É para isso que serve esse desenvolvimento. No caso aqui, para ele, como é que funciona? Ele exige que também tem uma condição aqui, que o ferro esteja custando 1 ou menos, no caso. E no nosso caso, no mercado lá, está valendo 2 ou menos. Então, isso aqui não é possível fazer, tá? E, no caso, se fosse possível, ele ganharia 3 pontos. Eu avançaria 3 pontos ali na escala de pontos, tá? Não é possível porque o valor do ferro aqui não é compatível com a condição necessária. A última opção, a terceira, né? Aliás, penúltima, seria conectar. Tá? Então, o que eu faço? Eu conecto, no caso aqui na era dos canais, que seria a primeira era, né? Aqui era das ferrovias. Faço uma conexão. É possível? É. E onde que eu faria isso? Na última cidade que eu construí, que no caso foi Walsall. Então, eu vou lá e faço uma conexão. Vamos lá, então, eu pego um barquinho e agora a gente vai ver como é que faz as conexões para o Automa. Bom, vamos lá. Primeira coisa, toda vez que eu tiver que conectar e houver mais de uma opção, eu tenho alguns critérios de desempate. A primeira delas, já vamos considerar que a gente está na era dos canais, tá? Então essa aqui estaria fora, tá? Isso aqui é um trilho, só vai caber o trem, que isso é possível na era das ferrovias. Primeira coisa é você conectar conectar em algum ponto que já faz parte da sua rede. No caso, nenhuma faz parte, tá? Eu não tenho nada chegando aqui, nem aqui, nem aqui, e nada. Nenhuma dessas cidades aqui, no caso essas 3, né? Que seriam permitidas. Seja uma outra conexão chegando, ou seja, alguma indústria construída, tá? Eu não tenho nada disso. A segunda condição seria eu colocar onde tem mais indústrias construídas. No caso, todas estão vazias. Se eu tivesse uma construção, seja dele ou minha, em qualquer uma dessas 3 cidades, pronto, eu faria a conexão naquele local. Já a terceira condição seria, no caso, né, onde tiver mais espaço livre, ou seja, onde há mais possibilidade de construção. No caso, seria Birmingham, que possui 4 áreas livres, ok? Então, seria aqui. Certo? Então, matei. Lembrando que a conexão custa 3 de dinheiro, só que para ele não vai custar nada, porque ele sempre vai ter o dinheiro, então você desconsidera isso. E assim, estão feitas as 2 ações dele, ok? Seria uma construção e uma conexão. Agora, voltando para a minha vez aqui, eu vou descartar mais uma carta e fazer mais uma ação. No caso, eu vou descartar essa carta aqui, ó. É uma carta que eu tenho repetida, tá? Isso é interessante. Se tiver carta repetida, às vezes você pode descartar que não vai ter problema, não vai fazer falta para você. Que é de Worcester, que é uma cidade que é importante para mim, ó. Que tá bem aqui embaixo, tá? Que pode fazer parte e vai fazer da minha rede. Então eu vou descartar essa carta aqui. Vou fazer uma conexão. Lembrando que tem que ser a partir da minha rede. Então, onde que eu faço? Vou fazer aqui mesmo. Aqui, ó. Eu conecto
para o mercado, certo? Então aqui, ó, agora, e pago 3. Lembrando que eu já vou pagar 6, por quê? Lembra que na minha renda ali está negativa ainda, então eu tenho que pagar 3. Então eu pago 3, que eu estou devendo para o banco, mais 3 da conexão, então eu pago 6. Essa foi a minha primeira ação. A segunda será uma venda. Então eu vou descartar mais uma carta, no caso essa carta aqui, ó, que é uma carta de uma cidade que eu já tenho construída, tá? Então vou descartar isso aqui. E farei uma venda. Como funciona a venda? Para eu vender, eu tenho que basicamente consumir cerveja, tá? Algumas indústrias não necessitam de cerveja. No caso, por exemplo, seria essa aqui de manufatura, né? De número 3, tá? Ela não exige. Onde é que está escrito que consome cerveja? Está aqui, ó. É um barrilzinho com um risquinho, tá? Consome uma cerveja. Algumas indústrias consomem 2 cervejas, tá? No caso aqui vai ser uma só. Então, como é que é o critério de consumo de cerveja? Eu escolho. Só que eu vou ter que consumir. No caso, eu vou consumir do próprio mercado aqui, ok? Eu fazendo isso, eu ganho o prêmio que ele me dá. Se não fosse possível, se eu não quisesse, eu posso consumir cerveja da minha cervejaria, que poderia ser uma aqui ou em qualquer outro lugar. Não precisa a cervejaria estar conectada com a minha rede. Eu posso pegar a cerveja onde ela estiver. Se não for possível, e eu tiver ou quiser... Geralmente você vai fazer isso, você não pode, né? Você vai consumir a cerveja do adversário. Aí, essa cervejaria dele tem que estar conectada com a minha rede. No caso, não é necessário. Então, eu vou consumir essa cerveja aqui, ela é consumida, ela sai do jogo. E eu ganho essa ação aqui, esse prêmio, que seria o quê? Seria um desenvolvimento. Então, aquela ação que eu falei para você desenvolver, eu faço aqui no meu tabuleiro. Então, o que acontece? Eu pego uma das minhas indústrias aqui e descarto. Alguma indústria básica. Pode ser qualquer uma, tá? Menos essa. Tá vendo que ela tem a lâmpada, né? Que seria aquele símbolo lá que tá no prêmio, né? Só que ela tá dizendo que é proibido. A primeira peça de nível 1 de cerâmica, de nível 2 também, tá? Aliás, nível 3, perdão. Deixa eu focar aqui. Nível 1 e nível 3, ela não pode ser desenvolvida. Você tem que construir. Para você não ter como você descartar antes com desenvolvimento, ok? Então, no meu caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou descartar vou descartar já uma cervejaria, ó. Tirar fora aqui essa de nível 1, tá? Então ela tá fora do jogo. Tem mais uma ainda que sobrou, ok? Mais uma já... Aliás, volta. Vou fazer o seguinte, eu vou descartar essa aqui, ó. O carvão. Melhor, já vou começar do carvão número 2, tá? Já vai me dar uma renda maior, tá? E ponto maior também. Então, acho que é mais interessante. Ok? Então, voltando lá, na venda. Na verdade, eu não vendi ainda, eu vou vender agora, ó. Vendi, o que eu faço? Eu viro a fichinha, tá? E ganho o que tiver nela. No caso, em renda. No caso, ó, tá vendo isso aqui? Esse 5, com essa flechinha para cima. Então, eu vou lá meu trilho de renda e com o meu marcador de renda e vou subir 5 níveis, ok? No final da era, essa pecinha vai me dar 5 pontos e 1 ponto para cada peça de conexão que tiver conectado nessa cidade aqui. Tanto para mim quanto para o adversário, tá? Se o adversário estiver conectado também, ele vai ganhar esse pontinho aqui, tá? Então, deixa eu devolver ali. Aqui no meu marcador de renda, na minha trilha de renda aqui, então eu vou subir 5 níveis, tá? Como é que eu subo os níveis? É por aqui, tá? Não é por aqui, não. Para descer, você considera aqui, tá? Para subir, é ponto por ponto. Tá no menos 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Foi para 1 positivo. Tá bom já. Não precisa ficar pagando mais. Certo?
Então, essas foram as minhas duas ações. Fiz uma conexão e fiz uma venda. Bom, agora é a vez do nosso adversário. Então, viro uma carta aqui, a próxima, e vejo a primeira condição, se é possível. No caso, ó, seria nessa cidade aqui, que eu já vi lá que é possível, tá, construir uma siderúrgica. E fazendo uma conexão antes, se necessário, tá? Para poder... Porque é que tá, essa peça aqui, ó, ela exige carvão, ó. A primeira siderúrgica dele aqui, ela já exige como 7 dinheiro e 1 carvão. Então, é necessário que tenha carvão para construir. Você tem que consumir esse carvão, seja de uma mina já construída ali no tabuleiro, ou seja do mercado, tá? Então, não tem como, ali no caso, ele construir. Ele até tem, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. A cidade é essa aqui. Tá? Ele poderia conectar tanto aqui quanto aqui, ok? E puxar esse carvão. Porém, o que acontece? Essa condição aqui não existe ainda, ó. Seria o ferro custando 3 ou mais. Ele está custando 2 ainda. Então não é possível construir. Então vamos para a segunda. Coventry. Coventry, vamos lá. Ele já construiu? Não. Vamos procurar. Ah, tá aqui, ó. Cidade de Coventry. Tá ali, ó. Construiria uma siderúrgica, uma cerâmica, ok? A cerâmica ela exige, no tabuleiro aqui, ó, seria aqui, tá? Que ele vai construir. Seria, vamos ver, ela exige o quê? Um aço, um ferro, aliás, só, tá? Que não precisa estar conectado. Então, dá para fazer? Dá. Então, ele vai fazer essa segunda condição aqui. Então, vou pegar a pecinha, vou colocar lá. E eu vou lá no meu trilho no meu mercado aqui de insumos aqui e consumo um ferro. Agora sim, está custando 3, tá? Então essa condição anterior aqui, ela já é possível, caso eu pegue ela de novo, certo? Então essa foi a primeira ação. Aí eu vou no verso aqui do baralho e vou fazer a segunda ação. A segunda ação seria a venda. Aí que tá. Para venda, o que seria necessário? Eu já vejo se é possível a venda, tá? Se fosse possível, se essa peça aqui tivesse já conectada no mercado, ele poderia vender numa boa, porque ele já tem cerveja, ou ele consome a cerveja do mercado aqui, tá? No caso, a prioridade seria sempre consumir do mercado, depois consome dele próprio, ou então consome do adversário, ok? Mas não é possível. A segunda condição, no caso de não ser possível a primeira, é você construir uma cervejaria, se ele não tivesse a cerveja. No caso, ele tem, então não é necessário. E a terceira, você já tem tudo, que é o caso dele, mas não falta só uma conexão para venda, você faria essa conexão aqui para o mercado, tá? No caso, não é possível também, porque faltam 2 conexões, uma aqui e outra aqui, tá? Para ele poder finalizar a venda. Ou então, uma aqui e outra aqui, no caso. Vamos supor que estivesse faltando uma aqui só. Ele considera por aqui, ó, a conexão não precisa ser só com peças de conexão da sua cor. Pode ser utilizando peças de conexão do adversário, certo? Então, não sendo possível essa condição, vamos para a próxima, que seria aqui, ó. Ferro custando 0, que já não é possível também. E 3 pontos se ele ganhar 3 pontos, tá? No caso do desenvolvimento. Também não é possível, porque o ferro está custando 3 agora. Conectar. No caso, uma conexão numa cidade recém-construída. Perfeito. Ele construiu ali, então é lá que ele vai fazer uma conexão. Como? Vamos aos critérios de desempate, né? Como estamos na era dos canais, no caso aqui, é simples, não tem desempate. Por quê? Aliás, tem desempate, né, de cara, porque aqui é só trilho, então só pode ser construído na era das ferrovias. Aqui não, então só tem essa conexão. Aqui, então eu pego um barquinho dele e conecto aqui. Detalhe, já está na rede dele mesmo, tá? Então mais uma peça aqui, ó, que ele construa, ele já vai conseguir vender. Bom, primeira coisa,
eu vou lá na renda, no caso agora eu estou com um positivo aqui, então eu ganho uma moedinha, tá? Já é alguma coisa. E agora no meu baralho aqui, ó, das duas cartas que eu comprei para completar as 8 cartas na minha mão, eu vi que apareceu Birmingham, tá? Que é a melhor cidade do jogo, por isso que o jogo tem esse nome, eu acho, viu? Então eu vou construir aqui, que é um ponto importante ali, inclusive para acessar esse mercado aqui, ó. Que para mim é interessante. Então eu vou usar essa carta de local, que permite construir qualquer indústria disponível ali e construir uma, no caso ali, ó, vou descartar então Birmingham. Vou construir uma fábrica de manufatura, ok? Então vou pegar qualquer lugar aqui. Vamos lá, qual que é o preço dela? Pera aí, acho que agora que eu tô vendo aqui, ó, não vai dar. Por quê, ó? Tem que fazer uma coisinha antes, ó. O que ela exige? 8 de dinheiro que eu tenho, tá? 8 de dinheiro e um carvão. No caso, o carvão ele teria que estar conectado a uma carvoaria, então, uma mina de carvão ou ao mercado. O que eu vou fazer então? Volta aqui a ação. Então, a primeira, antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conexão fácil. Ó, vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui? Aqui eu já estou conectado à mina de carvão, certo? Então, se eu fizer uma trilha, um canal aqui, ó, eu já consigo ter acesso ao carvão do mercado, tá vendo? Aqui é o mercado. Então, é o que eu vou fazer. Então, construo um canal aqui que vai me custar, vão me custar 3. Estou pagando ao banco aqui. 3. Feito. A primeira ação. No caso, eu só vou pegar de volta a carta de Birmingham, que eu não vou usar para fazer conexão. Vou gastar outra aqui. Vamos ver. Worcester não. Às vezes você tem dó de descartar, né? Stafford. Vou pegar essa aqui. Não, essa aqui também não. Acho que eu vou usar ainda. Ah, tá. Isso aqui eu não expliquei, pessoal. Mas tem essas cartas aqui também, ó. Que são as cartas de tipo de... São as cartas de indústria, tá? Que é você... Aqui não tem o local. Tem o tipo de indústria que você pode fazer em qualquer local, uma cidade que esteja... Que faça parte da sua rede, tá? Então, no caso aqui, eu posso fazer uma cervejaria, que eu vou fazer, depois eu vou mostrar aqui numa fazenda cervejeira, ou uma mina de carvão, tá? Lembrando que na era dos canais, isso é importante, tá? Eu só posso construir uma indústria por cidade, uma só, tá? Da minha cor. Na era das ferrovias, eu posso construir quantas eu quiser, tá? Eu posso repetir e tal, não tem problema nenhum. Então, no caso, eu vou descartar... o que eu vou descartar, hein? Isso é um problema, é o descarte. Vou descartar essa aqui, tá? Então, isso aqui foi para conexão. A outra será Birmingham, que vai ser para a construção da cidade, na cidade. Então, vou colocar ali a minha fabriquinha, né, de manufatura. E consumo um carvão. Aí que tá. Esse carvão não é de graça, tá? Ele tá conectado aqui. Então, do mercado ali, ó, eu vou consumir o menor carvão, de menor valor, que no caso é 1. Então, tiro ele, pago 1 para o banco e tá feito. Está construído. Então, eu fiz uma conexão e fiz uma construção, ok? Fiz as minhas duas ações. Vamos lá agora pro nosso querido adversário. Viro mais uma carta. Vamos lá. O que seria? Seria... opa, isso aqui é legal. Então, ó, ele vai grudar em mim aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Kidderminster, sei lá como é que se pronuncia, se é isso ou não. Constrói uma mina de carvão e, após isso, uma conexão, tá? É possível construir lá? É, então ele vai construir. Então eu pego a primeira dele, coloco aqui
Esse é uma de nível 2, que não exige ferro, tá? Para construir, é só dinheiro, então tá feito. E faço uma conexão. Conexão, no caso, quais são as opções de conexão que eu tenho aqui? No caso, só essas duas aqui, tá? Essas duas aqui. No caso, as condições são as mesmas, né? Nenhuma das duas fazem parte da rede dele. Deixa eu ver, a próxima seria onde tem mais peças de indústrias construídas, também as duas estão vazias, né? Ou tiver mais espaço livre, também as duas são iguais, né? 2, 2. Nesse caso que já empatou, o que eu faço? Eu pego a do meio, de cima, e giro em sentido horário, que também tá meio difícil, tá? Nesse caso específico, seria a primeira que tiver de cima e gira em sentido horário. Então eu vou considerar que essa aqui tá mais para cima, tá? Não, tá pro lado, tá para cima, então vai ser essa aqui, tá? Se tivesse mais, essa aqui tivesse mais inclinadinha na vertical aqui, eu começaria por ela, tá? Mas como tá um V quase perfeito aí, então tá feito. Duas ações, tá? Então não preciso... Muitas vezes você faz as duas ações já na primeira carta. Então não é necessário pegar o verso da próxima. Voltando para mim aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego mais duas cartas. Renda minha. Lembrando que agora eu tenho um de renda ali, né? Positivo. Pego meu R$1. Tô com bastante dinheiro aqui ainda. Dá pra sobreviver numa boa. Tá? Vamos lá. O que apareceu aqui? Mais uma cervejaria. E mais uma... Deixa eu ver aqui. Essa cidade aqui fica lá em cima. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho condições de vender. Aliás, não tenho. Eu preciso vender aquela mercadoria ali. Eu posso vender aqui se eu quiser. Só que eu vou ter que usar a cerveja dele, tá? Porque eu não tenho cervejaria. Ou eu posso vender aqui. Uma coisa que é importante, que eu havia me esquecido também. Assim que você constrói uma mina de carvão, você coloca o número de cubos. No caso aqui são 3, tá? São 3 cubinhos aqui, ó. Tem alguns de 4 e alguns de 5, no caso de carvão. Então, no caso, 3 cubinhos aqui. Se essa mina de carvão tiver alguma conexão com algum mercado, por exemplo, no caso tem, por aqui, ó. Tá vendo? Se tem conexão com o mercado e lá no mercado houver necessidade, tiver alguns espaços vazios para carvão, você obrigatoriamente vende o carvão. No caso, o Maltoma vai vender 2 cubos de carvão, porque tá faltando 2 ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, automaticamente ele abastece o mercado. Se fosse eu vendendo, eu ganharia o dinheiro do custo do carvão que tá ali. No caso, seria 2. Como é para ele não vai ganhar dinheiro nenhum. Mas eu consumo 2 carvõezinhos dele. Ok? Então, tá aqui. E é isso. Então, ele fez 2 ações na primeira carta aqui, na carta da frente, ok? Voltando para minha vez, agora eu vou fazer uma construção em Coventry. Seria aqui. O que eu vou construir lá? Vou construir uma siderúrgica. É interessante porque, da mesma forma que o carvão, eu vendo para o mercado. Sem necessidade de conexão, inclusive. E aqui, ó, dá para ver que tá precisando de ferro aqui. Então, tudo que eu fizer, praticamente eu vou vender. Vou mostrar para vocês aqui, então. Então, eu vou construir, né, no caso aqui, uma siderúrgica. Então, vou pegar a minha primeira siderúrgica aqui, ó, que é essa daqui. Ela vai custar... no caso, ela estava aqui, né? Ela vai custar... Aliás, antes de mais nada, né? Eu pego uma moedinha, que é da minha vez, né? Da minha renda. E vai custar aqui 5 moedas. Então, 5. E mais um carvão. Esse carvão, deixa eu pegar a fichinha aqui. Ele pode ser de um mercado, ou se tiver alguma mina de carvão no tabuleiro conectado à minha construção ali, no caso aqui, né? Não tem problema. No caso, ó, eu tenho uma conexão, ó, tá vendo, ó? Pela conexão do adversário, pela minha, eu chego na mina de carvão aqui. Então, eu consumo esse último cubo e viro a fichinha. Assim que todo o insumo é consumido, seja carvão ou ferro, a ficha vira. Aí daria para o adversário, né, a renda, né, que no caso ele não precisa, e ponto.
isso sim. Isso vai contar como ponto para ele, normalmente. Então, no caso, eu consumi o carvão, paguei o custo disso. E no caso, veja aqui que ele tem 4. Eu colocaria 4 cubos de ferro nele. Porém, o meu mercado lá em cima está precisando exatamente de 4. Não há necessidade de ter conexão, tá? No caso aqui tem, por um acaso está conectado ao mercado, tá? Ele dá a volta aqui, ó, vem por aqui e conecta aqui. Mas independente disso, eu já mando tudo para o mercado. Então esses 4 vão para lá. E eu ganho isso em dinheiro. No caso, 2 de 2, né? 4, 5, 6 de dinheiro. Então pego 6 do banco. Fica para mim. E como está? Já esvaziei aqui, né? Tinha que fazer, não tem mais nada. Virei. Ganho 3 pontos no final da era. E ganho, aumento 3 a minha renda. Opa, então isso é bom. O que eu faço aqui, ó? Eu vou lá. E aumento em 3 o nível aqui, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, ó. Já foi para 2 moedas. Ok? Bom, essa foi a minha primeira ação. A segunda ação seria o quê? Já vou preparar para uma outra venda aqui dessa mercadoria aqui, né? Eu já quero aproveitar. Então, eu vou fazer uma conexão aqui, ó. Aí eu já posso vender aqui, ó, nesse mercado aqui, né? E já vou consumir essa cerveja e aumento de prêmio a renda em 2, certo? Então, uma conexão, vou pegar uma outra carta aqui, que no caso eu vou ter que queimar com... Bom, Birmingham eu já gastei nessa era aqui, então dificilmente eu vou usar de novo, porque eu não posso construir outra indústria aqui, então eu vou gastar essa carta aqui mesmo. Aliás, a outra da construção também eu preciso gastar, que eu não gastei, tá? Então, deixa eu ver a outra aqui, que é da siderúrgica, né, que eu não gastei. Aliás, é Coventry, opa. Eu mostrei, mas não descartei. Eu vou descartar aqui agora. Então, foram as duas cartas. E a segunda ação é uma conexão. Então, eu vou pegar o meu barquinho aqui e pronto. Custam 3 por conexão. Pago ao banco os 3. Fiz as duas ações, ok? Vamos pro adversário. Vamos lá. Vira uma carta. No caso aqui... Worcester, vamos ver. Pois é. Tá aqui, ó. Certo? Vou construir no caso uma fábrica de algodão, tá? No caso é como se ele tivesse essa carta aqui na mão, então ele pode construir. Então vou pegar aqui, ó. Né, seria a primeira aqui, ó. Eu vou pegar e fazer lá, certo? Ele tem lá. Isso aqui antes seria uma conexão para poder consumir um carvão. No caso eu não precisaria aqui, tá? No caso o nível aqui, ó, ele não precisa de carvão. Então não há necessidade. Aliás, também nesse caso, né, por exemplo, as indústrias mais nobres aqui, né, mais superiores aqui exigem insumo. Aí nesse caso serviria, no caso, para poder ter recurso para poder consumir isso, mas não é o caso. Aliás, também nem daria, tá? Porque, ó, tá vendo? Todas as conexões aqui, ó, já foram completadas por mim. Então, não tem como ele fazer. Então, ele fez a primeira ação. A segunda ação é o verso da próxima. Vamos ver aqui. Venda. Dá para vender? Pior que dá, tá? Então, ó, o que ele vai fazer? Vamos lá, sim. Agora é a venda dele. É a mesma coisa que uma venda comum, tá? No caso, ó, ele consegue vender essa indústria que ele acabou de conectar ou a próxima, tá? Essas duas aqui ele consegue vender. Tá? Aí tem um critério de desempate para ver qual que ele vende. Que é o seguinte. Basicamente você vê as conexões que estão nelas. Então isso é feita uma conta de o número de conexões dele menos o número de conexões minha e ver qual é o maior valor. Por exemplo, aqui. Aqui são 3 conexões minha. Nenhuma dele. Então seria 0 menos 3. Seria menos 3. Aqui seria uma conexão dele só e nenhuma minha. Então é 1 positivo. Então aqui é 1, aqui é menos 3. Então ele sempre vai vender onde ele tem mais conexões. Então ele vai vender isso aqui. Ok? Se não tivesse essa, ele venderia essa numa boa. Então ele vai vender essa aqui.
Para vender, no caso aqui, ó, consome uma cerveja, então ele vai consumir uma cerveja dele, tá? Por quê? Aliás, a venda vai ser por aqui, tá? Então, como não tem cerveja aqui, se tivesse, ele consumia essa cerveja. Como não tem, ele consome uma dele. Qual dele? Mesma coisa, onde é que tem mais conexão? Aqui, né? Aqui tem uma, aqui não tem nenhuma ainda. Ele poderia consumir? Pode. Para consumir cerveja não precisa estar conectado, quando é a sua própria cervejaria. Então, ele vai consumir essa e vira também. Lembrando que venda, você vai vendendo várias indústrias se for possível, tá? Não é uma venda só. Então ele consegue vender a próxima? Consegue, no caso é essa. Então ele vira e consome a outra cerveja ali. Certo? Então ele conseguiu fazer a ação de venda. Se ele tivesse tudo conectado bonitinho ali, mas não tivesse uma cerveja, no caso, o que ele ia fazer? Ele construiria uma cervejaria em Burton, certo? Para na próxima rodada ele conseguir vender. Então foram as duas rodadas dele. Aliás, as duas jogadas, né? E agora volta para mim. Já na minha vez, o que eu vou fazer? Eu vou construir em Worcester, que é aqui. Então descarto esta carta aqui. Lembrando que agora, antes, eu pego a renda, 2 moedas. Ok? 2 moedinhas. E vou construir, no caso, uma fábrica de algodão, certo? No caso, o custo da fábrica de algodão ali, ó. Aqui, né? Bom, nenhum recurso, no caso, 12 dinheiro. É carinha mesmo. 10, então pego 10, 12, tá pago. Então, construir ali. Certo? E agora, o que eu vou fazer? Vou gastar uma outra carta da minha mão. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É duro gastar cerveja, mas acho que eu vou ter que fazer. Não, aliás, vou gastar essa aqui, ó. Stafford. Tá bem longe, tá lá em cima. Lá acho que não vai dar tempo de eu utilizar. Deixa fora. Então, vamos lá. Vou fazer a venda. Sim, o que acontece? Olha só, que legal. Eu tenho 2 fábricas que são exatamente as mesmas aqui, ó, que estão precisando, e as duas estão conectadas aqui. Então, eu vou fazer as 2 vendas numa jogada só. Vamos ver aqui, como é que faz? Primeiro eu vou vender, tanto faz, né? Vou vender essa aqui. Então, consumo essa cerveja aqui, né? Que é do mercado de algodão. E ganho... Bom, o que eu ganho? Ganho 5 aqui na renda. E mais 2 dali, daquele prêmio. Então, eu aumento 7 aqui na... 5, 6, 7 ali no... Voltando ali, ó, pra vocês verem ali, ó. Aumentei no 7, ok? 7 pontos, né? Então, foi para lá no 6. E no caso da manufatura, eu vou vender também. Então, viro ela, consumo essa cerveja aqui e ganho, vamos ver aqui, 5 de renda, mais 2 da mesma forma que eu fiz anteriormente. Subo mais 7 ali na escala da renda, tá, pessoal? Então, eu vou lá em cima e ando mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Já vou ganhar 9 na próxima. Ok? Então, fiz as 2 ações. E agora, virando a carta aqui do Maltoma, vamos ver. Birmingham, uma fábrica de manufatura. É possível? É. Tá vazio ali. Opa, deu uma batida aqui, então não tem problema, tá? Ele vai construir uma boa. Ali, ó. Então, pego a fábrica dele aqui. Essa fábrica tem o custo, tem o custo de um ferro, tá? Então, já vou consumir aqui do mercado. Já consumi, ó, tá aqui, ó. No caso era número 2, tá? Então consome um ferro. Então eu vou lá no mercado ali, já tirei, tá? Um ferrinho dali. Essa foi a primeira ação. A segunda ação, aliás, ó, só voltando aqui, ó, não precisa construir conexão antes, porque ele já está conectado com a rede dele, tá? Ele não está sozinho. Então, beleza. E aqui, no caso, venda. Consegue vender? Não tem cerveja no jogo.
tá conectado ali, tá? Ó, vocês terem uma ideia, tem a conexão, tá? Ele pode vender tanto aqui quanto aqui, tá? Só que nenhuma das duas tem cerveja e não tem cervejaria no jogo. Se tivesse uma cervejaria minha conectada, ele consumia minha. Como não tem, ele vai construir uma cervejaria em Utrecht. É isso? É isso aí. Não sei como é que fala, se tá certo ou se tá errado. Vamos ver aqui onde é que fica. Oh, meu Deus. É lá em cima, tá? É isso aí, ó. É uma carta azul, tá lá em cima ali, tá? Vou mostrar pra vocês e coloco lá. Então, e faz uma cervejaria. O tabuleiro dele aqui, ó. A próxima cervejaria é de nível 2. Consome um ferro. Então, vou pegar isso aqui. Vou tirar um ferro lá do mercado, tá? Então, ó, já tiro um ferrinho aqui do mercado. Ele consumiu. Opa. E tá ali, ó. A cidade é aquela ali, ó. É aqui que eu vou colocar. Bom, você pode convencionar, sei lá, sempre pela... Como as duas, a opção tem as duas, tá? Pode ser pela esquerda e direita, ou sei lá, começa pela esquerda. Tá? Você padroniza isso quando tem opção. Vamos lá, então fez as duas ações. E agora é o seguinte, pessoal. Eu vou adiantar o jogo agora, que na verdade aconteceu. Eu já consumi todas as cartas aqui, tá? Agora eu tenho mais 8 cartas na mão, ou seja, são mais 4 rodadas para acabar a era dos canais. Então eu vou terminar, eu vou pular para a última rodada antes da contagem de pontos da era dos canais, tá? A gente vai ver como é que funciona essa contagem de pontos e começa a era das ferrovias, ok? Muito bem, estamos agora então no último turno aqui da era dos canais, ok? Então eu já fiz a minha ação, agora eu vou para a ação do Maltoma. Então vou pegar a carta dele aqui, que é essa aqui, ó. Bom, Coventry. O mapa já está bem ocupado, não é possível ocupar nessa cidade aqui, já tem 2 construções, certo? Dá para ver ali. Então vamos para a segunda. Tamworth. Tamworth também ele já possui uma construção ali. Lembrando que, como é na era dos canais, só pode ter uma construção por cidade. E resta a última ação, que seria uma conexão nessas 2 cidades então. A Coventry não dá, a Coventry já está ocupada, a única possível aqui com o canal. Já em Tamworth, vamos dar uma olhada ali. Tamworth é possível. Dá pra ver que tem 2 opções aqui, em cima e embaixo. Então, pelo desempate, vai na de baixo. Por quê? Porque conecta em outra cidade que já faz parte da rede, ok? Porque isso vai gerar mais ponto para ele. Bom, finalmente agora vamos ao verso da segunda carta, né? Da próxima carta. Isso aqui é interessante, ó. Vender. Vender não dá, não tem nenhuma construção que ele possa usar para vender. Então pula. Porque não há, aliás, se fosse possível só faltasse a cerveja, eu construiria a cervejaria. Ou se faltasse apenas uma conexão para efetuar a venda, eu faria isso, mas nem isso tem. Então vou para o desenvolvimento. Desenvolvimento, primeiro eu preciso ver se a condição corresponde, que seria o preço do ferro a 2 ou menos. E olhando ali, o ferro está custando exatamente 1. Então, tranquilo, a condição é possível. Então, nesse caso, como é que eu faço para desenvolver? Para ele ganhar esses 3 pontos aqui, eu tenho que consumir 2 ferros, tá? Então, eu vou tirar os 2 aqui, os 2 menores. E ele ganha 3 pontos. Então, eu vou ali e ando 3 para ele. 1, 2, 3. Esses 5 aqui
anterior é porque já tinha passado, né? Então, quando não tem nenhuma ação possível, ele ganha 5 pontos. Feito isso, conclui-se a última ação. Eu já não tenho mais nenhuma carta na mão, né? Foram-se as minhas 8 cartas. Então, o que é feito? É feita a contagem de pontos, ok? No final da Era dos Canais. Como é que é feito isso? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai contar as conexões. Então, cada conexão que eu tenho, eu vou ver o número desses símbolos aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, cada conexão vai pontuar. Então, essa conexão vai me dar 1, 2, 3, 4 pontos, ok? Continuando. Com essa conexão aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e por aí vai. Então, 6 com mais 4, 10. Continuando por aqui. 11, 12, 13, 14, 15. E assim sucessivamente. Vamos para completar rapidinho aqui. Então, no 15, né? Esse aqui. 16, 17, 18, 19, 20. E vou retirando. Retiro todos os canais. 20. Isso aqui, 21, 22. Esse aqui, 23. Muito bem, então eu vou lá na minha... Aqui já somo 23 pontos. Vou lá para cima. 23. Foi lá em cima ali. Vou contar os do meu adversário. Mesma coisa. Começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele fez mais que eu. Então, 25 com mais 8. Deixa eu ver aqui. 33. Vai lá pra cima. Então, ó, ele já tá na minha frente, ok? E agora a gente vai contar os pontos dos prédios, certo? Como que seria isso? Então, cada edificação possui uma pontuação. Vou focar aqui para vocês verem, né? Só para relembrar. Foca, foca. Foca, amiguinho. Agora daqui eu não vou focar muito bem, não, hein? Deixa eu ver, vamos lá. Bom, enfim. Vocês se lembram, né? Tem a pontuação aqui. No caso aqui são 5 pontos, tá? Deixa eu dar o zoom aqui. Pronto, fica mais fácil. Por aí vai. Para ganhar tempo, eu vou pular o vídeo, tá? Eu vou somar todas essas pontuações de edificação. Eu vou contar aqui e vou botar lá na escala de pontuação. Além disso, o que eu vou fazer? Eu vou retirar todos os prédios com nível 1, certo? Todos nível 1, eles caem fora do jogo. Só vai ficar 2 para frente, vai dar uma boa limpada no tabuleiro, ok? Final da contagem, ele ficou com 70 pontos e eu fiquei com 62, ok? Apertado, mas ainda é possível ganhar. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Isso foi o que sobrou no tabuleiro, ok? Ele tem 4 prédios, tá? E eu só tenho 1. Então agora a gente vai recomeçar, o jogo continua, só que agora é a Era das Ferrovias. Para eu construir os trens, agora o custo para fazer um trilho custa 5 e um carvão. Então agora o carvão começa a ter mais importância no jogo, ok? Se eu quiser, eu posso numa ação só de conectar, né? No caso, fazer a conexão, eu gasto dois carvões.
mais uma cerveja e faço 2,15, né? 15 de moedas. E faço 2 trilhos de uma vez só. Entendeu? Isso é possível também. Vamos lá. Então, o que acontece? Embaralha-se de novo, né? Aquele deck ali. Junta, né? O que eu separei com as cartas do começo do jogo. Ou seja, são 40 cartas. Eu pego 20, tá? Dessas 20, pego... Já embaralhei, vou embaralhar de novo. Eu pego 8, que seria minha mão inicial. E aqui o restante fica para compra, ok? E começa jogando normalmente. Lembrando que agora como tá na área, eu posso começar já em prédios que eu já tenho. Então a minha rede já começa por ali. Ok? Eu posso começar ali. Ele tem mais opções até do que eu, mas não tem problema. Tá? E inclusive a mesma coisa. No meu caso, acabou o jogo, ó. Tá vendo a minha pecinha laranja ali, ó, de renda, ela tá no 14. Então, eu vou começar com uma renda de 14. Deixa eu ver, 10, 15, vou voltar 14 moedas, ok? E vou fazer a primeira ação. Primeira ação, vamos ver. Agora fica mais difícil para você conseguir conectar. Você tem que pensar agora no carvão, né? Então você tem que ter uma carvoaria. É bom colocar uma carvoaria muito bem posicionada para você já começar. Vamos ver onde é que dá para ir. E agora está liberado você construir mais de um prédio por cidade. Bom, minha primeira ação vai ser descartar então essa carta aqui de Dudley. Foca, amiguinho. Dudley. Ok. O que eu vou construir lá? Vou construir uma mina de carvão. Então vou pegar aqui a minha, ó. Será essa daqui, tá? Ela custa 7 de moeda. Então vou botar aqui, ó. Já coloco 3 carvões ali. Eles não vão para o mercado, por quê? Porque não há conexão com nenhum mercado, certo? Então fica preso lá. Pago 7 de moedas. Primeira ação já feita. A segunda vai ser fazer uma cervejaria. Onde vou fazer? Vou fazer um local bem estratégico aqui, ó. Para abrir umas... A minha ideia é já abrir uma... Aqui. No Natal. Certo? A cervejaria... Ela tá custando, vamos ver. Também. Só que e um ferro, tá? Então vou pegar uma aqui. E coloco aqui. Agora, cada cervejaria produz 2 cervejas. Então vou pagar 5, 6, 7 mais um ferro, né? Então são 9. Então, muito bem, fiz as minhas 2 ações. Lembrando uma coisa, tá, pessoal? Aqui, o que acontece? Aqueles prédios que tem esse símbolo aqui, ó, símbolo azulzinho, eles só podem ser construídos na era dos canais. Então, o que acontece? Eu não posso mais construir esse prédio. Para eu construir o próximo, eu tenho que descartar. Descartar com aquela ação de desenvolver, né? Que eu pago 2 ferros e descarto duas edificações, que é que eu vou fazer na próxima. Agora, por enquanto, não precisa. Se caso tiver algum prédio aqui, uma automa, que não pode ser construída, por exemplo, aqui, esses 3 aqui, né, no caso, ainda, aqui já começa sem, né, não tem problema, mas aqui ou aqui, simplesmente se tira, tá? Ele não precisa já tirar antes de começar a jogar. Bom, enfim, agora é a vez dele, né,
Peguei o baralho aqui, lembrando que esse baralho ele é resetado, você faz a mesma montagem, né? O mesmo setup que ele setup inicial. E vamos lá, vou pegar a primeira aqui. Worcester. Pode construir? Pode, tá vazio aquele ali, inclusive. Então vamos lá. E é claro, se necessário for, uma conexão para construção. No caso, por que precisaria de conectar? Precisaria porque, ó, a fábrica de algodão aqui, ó, ela exige um carvão. Então esse carvão ele pode vir do mercado, né? Então perfeitamente, vai fazer duas ações então. Vai pegar o trem aqui, antes, né? E coloca e consome um carvão que eu vou tirar lá do mercado, tá? Carvãozinho. Essa foi a primeira ação. Olha só que maldito. Já a segunda ação é vender. Ele pode vender? Pode. Tá bem ali, ó. Tá conectado. Né? Esse mercado aqui também aceita, né? Essa fichinha é aquela fichinha coringa que você consegue vender qualquer coisa ali, tá? Ah, detalhe, tá, pessoal? Esqueci de botar cerveja aqui. Ó. Todos os mercados são... Você recoloca a cerveja, tá? Então, vai vender? Vai. Consome. Lembrando, né? A prioridade é consumir do mercado. Depois dele próprio, depois minha se estiver conectado. Então, já perdi aqui o negócio que eu ia fazer, né? Mas... vida que segue. Agora, da minha vez, vou gastar uma carta aqui, no caso, uma cervejaria. E vou fazer conexão. Vou fazer duas conexões, ok? Então, vou gastar... Aliás, vou primeiro pegar a minha renda aqui, né? Que seria 14. Vou pegar uma de 15, volta 1. E vou fazer a minha conexão aqui, ó. Conexão dupla. Então, devolvo os 15 que eu peguei, tá? Pego 2 trens. Consumo 2 carvões, pelo amor de Deus. E vou colocar aqui, ó. Tem que partir daqui, tá? De onde eu já... Partir onde eu tenho uma mina. Então, vai ser uma aqui. E a outra, já pensando em... Pegando aqui, ó. Né? No mercado aqui. Ok? Consumi 2. Essa foi uma ação. Não tenho que vender ainda, mas já vou me preparar para isso. O que farei agora? Vamos ver. Vou construir. Bom, tem o Birmingham aqui, ó. Isso aqui é legal construir. Em Birmingham eu vou construir, vamos ver, uma... Vou construir isso aqui, ó. Vou construir uma fábrica de... uma indústria de manufaturados, ok? Custa 10. Carinha, né? E um aço. O aço tá caro. O aço tá custando 3, então eu gasto mais 3. Volta 2. Ok. Essa foi a segunda ação. Já me preparando para fazer uma venda aí em breve, ok? Vamos pro Maltoma. Worcester. Ele acabou de construir, então não dá. A próxima seria Birmingham. Ele pode? Pode. Inclusive ele já tem até... Ele já tem uma edificação lá. Então fica fácil. É só construir o tipo de indústria que ele pede aqui. Que no caso é uma fábrica de algodão também. Então vou lá. Pego a fábrica dele. Coloco aqui. A fábrica dele, nesse caso aqui, ó. Foi daqui que eu peguei, tá? É nível 3 já. Ela exige um carvão e um ferro. Então eu vou pegar o ferro do mercado. E o carvão, ele tem que ser pego obrigatoriamente do tabuleiro, se possível. Então ele vai pegar o meu ali. Ele pegando o meu, aí já esgota o meu carvão e eu já ganho 7 de renda aqui, ó. Tá vendo? Por um lado é bom, perdi o carvão, mas ganhei
Ganhei pontos aqui, certo? Pontos de renda. Então vamos lá. Deixa eu subir aqui a minha renda que tá lá em cima, né? Então essa foi a primeira ação dele, foi construir. A segunda é venda. Olha que desgraçado, meu. Ele tá conectado certinho ali. E eu fiz a conexão para ele. Ele pode vender aqui? Pode, certo? Então ele vai vender. Tem nem que discutir, ó. Pega, vira, consome a cerveja. Ai, ai. Não tá fácil. Bom, voltando a minha vez, vou gastar uma carta aqui e fazer uma outra conexão. Uma conexão dupla. Então, vamos lá. Vou pegar meus 2 trens aqui. Onde eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui, tá? Esses dois. Puxando carvão do mercado, tá? Então eu pago 4 do carvão, mais 15, né? Lembrando que a minha renda inicial era 16, então eu pego 16 e devolvo 15. Com mais 2 carvões, devolvo mais 4. O preço do carvão estava 2. Então fiz a conexão, já gastei uma carta. A próxima ação será construir o que? É só baixar o preço do ferro, dá uma olhada, o ferro ali tá sumindo, carvão também. Então Coventry, né? Coventry permite uma siderúrgica ali, é o que eu vou fazer. Então descartei a minha siderúrgica aqui, ó. Bom, a minha siderúrgica custa 9 mais um carvão, vai ser essa aqui. Deixa eu pagar os custos aqui, né? Já coloquei ele aqui. Então seria 9 com mais um carvão de 3. Pago 11. 12, aliás, né? 10, 11, 12. Fiz ali. Detalhe, né? Os 5 cubos de aço que ficariam aqui já vão direto para o mercado, tá? Então eu pego o dinheiro de volta. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então ganho 11 de renda. Renda não, né? 11 de moeda, não é renda. E já viro. E aumenta 2. Pouquinho, mas tá bom. 1, 2. 2 de renda. Certo? Foi isso. Voltando à vez do Maltoma. Vou pegar a carta dele aqui. Seria Reddit. Bom, ele não pode construir lá, tá? Não faz parte da rede dele. Também não é permitido fazer nenhuma conexão antes. Aqui seria construir e conectar. Ou então, se não fosse possível aqui, só fazer as conexões, que também não é possível. Então, se a carta ela é descartada, eu pego a próxima. Vamos ver aqui. Birmingham, siderurgia. Ó, poderia, tem espaço lá, porém, teria que estar custando 3, ó. Se eu não tivesse feito a minha, e enchido o mercado ali, ele poderia ter feito. Então, qual seria a próxima? Seria Reddit. É possível? É. Só que pelo valor do cubo aqui não é possível, não. Então vamos para a próxima. Nonital. Uma fábrica de uma indústria de manufaturado. É possível? É. Tem lá. Então eu vou construir para ele. Então, vou pegar aqui. Essa daqui. No caso, custa carvão, um carvão. Pego do mercado ali. Feito. Não precisa ter conexão. Já está conectado. E a próxima ação seria a venda, que é perfeitamente possível. Olha lá. Ele
tem aqui, né? Está conectado e tem a cerveja aqui prontinha para ele usar. Então, pegou, consumiu a cerveja que eu ia usar. Ou seja, eu devia ter vendido antes, mas tudo bem. Lembrando que, como ele não tem renda, então ele não ganha nenhum prêmio, tá? Só vai ganhar o prêmio de pontos, que é da outra cidade ali, que ele ganha pontuação, o resto, as demais não. A minha próxima ação será desenvolver. Vou gastar uma carta aqui e vou descartar duas indústrias, né? Inferiores aqui das escalas. Então vou tirar essa daqui e essa daqui também, por quê? Porque eu não posso construí-la. A primeira fábrica de algodão só pode ser construída na Era dos Canais, o que não é mais possível, então tiro. Se por um acaso uma autôma tiver alguma indústria assim, ela é tirada no começo da Era das ferrovias, tá? Ele não precisa desenvolver para fazer isso. Então já tirei. Pago 2 ferros. Então, 2, 3. Pago 3 do banco. Lembrando que eu já peguei a minha renda antes, tá? Que seria de 17 ali. Uma ação que é possível, só vou exemplificar, não vou fazê-la, mas seria prospectar. Você seleciona uma carta, que é a carta da ação, mais duas cartas que serão trocadas pelos coringas. Então, descarto 3 cartas ao todo. Vai ser um coringa de local, né? Que pode ser qualquer local, você pode construir qualquer cidade. E um coringa de tipo de indústria, que você pode construir qualquer indústria, né? Naquela cidade que pertence à sua rede, ok? E ao gastar essas cartas, elas voltam lá para o monte, né? O monte delas ali. E você não pode fazer essa ação de novo enquanto você tiver uma delas na sua mão, ok? A minha segunda ação, então, vai ser, no caso, vender. Então, eu vou descartar essa carta aqui, de Kenok. E vou vender antes que eu perca minha última cerveja ali, né? Então, aqui, ó, vou vender aqui para esse mercado. Viro a fichinha e consumo a cerveja. Então, viro também e ganho uma renda de 5, 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 6. É isso aí. Ok, vamos para o automa. Vamos lá. A próxima ação dele é a construção em Walsall. É possível? Cirúrgica, mas o preço do ferro não está no 4, então não tem como. Nulltown, é possível construir uma cervejaria? Não, que eu já construí lá. E uma conexão a partir do Nulltown ou de Walsall? De Nulltown não, porque ele não faz parte da rede dele, tá? Agora, em Walsall, é possível sim. Faz parte da rede dele, então ele vai tentar fazer uma conexão, se possível, dupla, tá? Vamos ver. É possível? Não é, porque não tem mais cerveja, acabou. Tá, se a minha cervejinha estivesse ali dando bandeira, ia ser consumida. Então ele vai fazer uma conexão só. Então ele vai pegar um trem. No caso, né, dos critérios de desempate aqui, ele vai descer para Birmingham, porque é onde tem mais... faz parte da rede dele, tá? Já começa aí. E se não fosse da rede dele, mesmo assim tem mais indústrias construídas. Então ele gasta e consome um carvão, que ele está conectado no mercado, aqui por baixo, né? Não tem problema. Eu pego o carvão por aqui. E é isso. E a segunda ação vai ser vender. É possível vender? Não, ele não tem nenhuma indústria, já vendeu tudo. Então vamos para baixo. Carvão custando 3, aliás, ferro, né? Custando 1 ou menos. No caso está custando 2, então não dá também. E fazer uma outra, ampliar a conexão. É possível ainda? É, tá? Aí você faz do último prédio que foi da último local que foi realizada a ação. Então, no caso, vai ser o Walsall mesmo. Então, eu tenho 3 opções. As 3 são iguais, tá? No caso, são de 2. Todas possuem 2 pontos, 2 lugares para construir.
Nesse critério que eu faço? Eu pego a de cima e vou sentido horário. Então, coloco aqui, ó. Consumo mais um carvão. Haja carvão, hein? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora é da mesma forma que na era dos canais, a gente vai lá pro final, tá? Eu vou continuar o jogo, isso vai encher aqui e depois a gente vai fazer a pontuação final, ok? Bom, pessoal, chegamos ao finalzinho do jogo, tá? O final da era das ferrovias. E o que a gente tem nesse cenário é isso, tá? São vários prédios, várias conexões, ok? Só tem um prédio aqui que não foi virado, né? Então isso aqui não vai dar ponto, seria uma cervejaria. Lembrando que essas cervejarias aqui das fazendas cervejeiras só pode ser construída com essa carta aqui, ó, tá? Já não tem nome de cidade, então você tem que construir a rede ali para depois construir. Ok? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Agora a gente só vai contar os pontos. Vai contar os pontos por conexão, né? Da mesma forma que a gente contou na era dos canais. E depois os pontos dos prédios. Somente isso, ok? Eu vou contar e depois a gente vai botar no placar aqui. Muito bem. A pontuação final foi 153 para mim. 147 para o Autôma. Por incrível que pareça, eu ganhei. Eu achei que não ia ganhar, não. Ó, foi bem apertado. Inclusive o carvão sumiu, tá? Por que eu ganhei? Nos prédios, ó, eu investi nisso aqui, ó, cerâmica, ó, esses prédios aqui, esse aqui custa 11, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, olha aqui, ele custa caro, é um investimento meio grande, mas um custa 11, outro custa 20 pontos, entendeu? 31 pontos só de prédio, então, isso, não só isso, né, mas ajudou bastante. Aqui eu achei que eu ia perder. Enfim, pessoal, o jogo é isso, tá? Muito bacana, aconselho aí você a entrar na página do desenvolvedor. É um jogo que, logicamente, ele é mais interessante você jogar com mais pessoas, né? Com 4 pessoas, que é o máximo. Porém, é uma ótima alternativa. Olha, o baralho, por incrível que pareça, apesar de ser bem aleatório, as opções que o Automa tem para fazer, ela se encaixa muito bem no jogo, né? E é uma coisa simples, uma vez que você entende isso aqui, fica bem rápido o jogo, tá? Ele não fica demorado, não. E ficou bem orgânico, bem fluido. Achei que ficou bem legal. Existem outras versões aí de jogo solo, né? E sistemas que você pode adotar. Lá no Board Game Geek você acha lá várias coisas. Só que você tem que consultar, tem tabela e tudo mais. Então eu acho que aqui foi uma boa sacada. Lembrando, se você não quiser ou não puder imprimir as cartas, como eu falei, você tem um aplicativo de celular que faz tudo isso aqui para você, tá? Que vai ter as cartinhas lá. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa aí que passou batido ou que você quer acrescentar, já jogou, comenta aí. Fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá ok, pessoal? Grande abraço. Até mais. Fui.